Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho. É muito bom estar com vocês. O tema de hoje que a gente vai conversar ainda é no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13, ele se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que a gente vai estudar hoje, ele se chama Benefícios pagos com a ingratidão. É o item 19 do capítulo 13. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui já para a live, só um pouquinho. Pronto, vai dar certo. Boa noite, Lucimar, Miriam. Boa noite, Neuza. Sejam bem-vindas. Boa noite, Fábio. Boa noite. Bem-vinda, Fábio. Obrigada por ter topado o convite um pouco em cima da hora, mas é bom estar aqui contigo. Boa noite, Marlete. Boa noite, Rose, André. Sejam bem-vindos. Vou dar os recadinhos de sempre, né, Fábio? É bom lembrar o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui hoje. O Evangelho no Lar que a gente faz aqui virtualmente, pessoal, que é todo domingo às 20 horas, ele serve, além deste momento que dura cerca de 30 minutos, mostrar, ensinar essa proposta de Jesus, que é a gente fazer os evangelhos dentro dos nossos lares, se possível com aqueles que compartilham esse teto conosco, se não, sozinhos também. A gente inicia com uma prece de abertura, faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma outra obra também. A gente faz o comentário, a prece de encerramento e sempre com a aguinha frutificada do lado, que é um bom medicamento, né, Fábio? Esse é o nosso roteiro. Boa noite, Luísa. Boa noite, Pedro Paulo, Clarice, Sam, Carla, Andréia. Boa noite a todo mundo que está aí. Sejam bem-vindos. Fábio, vamos começar? Eu vou fazer a nossa abertura. E aí eu vou relembrar o pessoal que está entrando depois qual que é o tema, mas, Fábio, ao invés da gente ler hoje o capítulo, eu vou propor um formato diferente. De perguntas. Não só para ti, Fábio, não só para mim, mas para todo mundo. E vou querer que o pessoal... Principalmente para os convidados. Principalmente para os convidados. Mas depois eu explico melhor. Eu vou fazer a prece de abertura, então. Convido vocês para concentrar todos os pensamentos, todos os sentimentos em seus lares, naqueles que convivem com vocês, naqueles que estão com os corações ligados, encarnados ou desencarnados. Que a espiritualidade amiga possa amparar, higienizar todos estes corações dos sentimentos negativos e impuros. Que o amor, que a caridade e que todas essas chuvas de bênçãos recaiam sobre nós agora. Agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado e de estudo dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite a Olivia, a Giovana, que deixaram boa noite aqui escrita, a Gladete. Boa noite a todo mundo. Pessoal, então relembrando, a gente ainda está no capítulo 13. Hoje o item é o 19. Ele se chama Benefícios pagos com a ingratidão. E eu estava comentando antes da prece, para quem está entrando agora, eu não vou ler todo esse item 19. Ele é um pouco extenso, mas não é por isso que eu não vou ler. Eu vou propor um formato diferente. Eu vou fazendo a reflexão junto com vocês. Oi, Fábio. Uma sugestão, quem tiver o Evangelho, pega o Evangelho e abre, é capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, o item 19. Aí vai ficar mais legal, aproveita, faz anotação. Capítulo 13, item 19, para acompanhar com a gente, que hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, ao invés de ler, vou propondo algumas reflexões. O que a Fábio falou é para mim, é para ela, mas é principalmente para vocês. Esperamos a contribuição de todos vocês. Pode ser em forma de pergunta, de reflexão, como vocês quiserem. Benefícios pagos com a ingratidão. Esse item, ele começa com uma pergunta. Nem todos começam com uma pergunta, esse começa. Eu vou ler a pergunta e vou fazer um questionamento. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Minha primeira pergunta ele começa assim, ó, que se deve pensar dos que?
A primeira pergunta que eu fiz foi: será que é dos que ou será que é pra gente mesmo essa pergunta, Fábio? O que que tu acha? Será que essa reflexão Sempre. é pros outros ou é pra mim? Sempre é pra gente, né, Júlia? A gente às vezes nega, não quer ver, mas sempre termina na gente. Gente, se alguém discorda, se alguém concorda, deixem aí nos comentários. Eu tive a mesma percepção da Fábio. Sempre que eu leio o Evangelho, eu penso, é pra mim. Tem hora que a gente pensa que é pro outro, né? Ah, aquela pessoa precisava ouvir isso, mas na verdade é sempre pra gente. Então, a gente vai fazer toda a reflexão de hoje como se fosse para nós. Então, o que a gente deve pensar de nós mesmos quando a gente recebe a ingratidão, quando a gente faz o benefício para os outros, quando a gente quer agradar, quando a gente quer ajudar, e é a ingratidão que é a resposta. Fábio e pessoal, acontece isso com vocês? Vocês às vezes reagem de determinadas formas a essa ingratidão, nem sempre é do jeito que vocês queriam, acontece? Acontece com mais frequência do que eu gostaria, sabe, Júlia? Mas os estudos da doutrina, as leituras servem para isso, porque muitas vezes eu já me pego me percebendo no meio desse sentimento. Porque o evangelho é para isso, é para mostrar os sentimentos que existem em nós, os reais, aqueles que um dia nós vamos conquistar. E sempre esse convite para a gente, ó, tá atento que o evangelho é para todo dia. Jesus é amigo de toda hora. Então, às vezes eu tô sentindo revolta, raiva, não ajudo mais ninguém, ou não ajudo mais essa pessoa, porque eu vivo ajudando e ela tá sempre fazendo. E assim, o mais, eu não sei se a palavra certa é essa, extraordinário da reflexão, Ju, é que nem sempre é em situações graves, grandes. Elas acontecem no cotidiano e no dia a dia, mas que nos perturbam, que nos entristecem, que nos deixam com mágoa e com revolta. Acontece um monte comigo. Tem algum exemplo? Então, para quem não sabe, a Júlia é minha filha, né? Não é nada contigo, Júlia, nem com a Camila. Mas às vezes acontece aqui dentro de casa mesmo. Mesmo a gente se dando bem e tal. É muito comum nas mães, nos pais, se sentirem às vezes com sentimentos de ingratidão, né? Nossa, embalei desde pequena, me sacrifiquei nisso, fiz aquilo, abri concessões, fiz o almoço e a pessoa nem me agradeceu pelo almoço, a pessoa não participa das atividades da casa, de cooperação, de higiene, de arrumação, ou os filhos, né, mais velhos não querem mais estar comigo. Deve ter acontecido muito hoje, né? Poxa, hoje é dia dos pais, o meu filho só ligou agora, ou nem ligou, ou veio aqui, almoçou correndo e já saiu. Então, quando eu falo nesse cotidiano, no mundo dos pais, no meu, às vezes acontece. Só que, como eu falei, logo, muitas vezes, já vem essa reflexão. Tipo, o que eu fiz, primeiro que é obrigação, exemplo, né, gente, de fazer o correto, o certo, é dever, né? E eu fiz por mim. Porque quando a gente faz as coisas boas, bem feitas, é por nós. O primeiro beneficiado somos nós mesmos, né? Mas aí fica a perguntinha, mas por que será que volta e meia ainda volto? Nesse meu exemplo simplesinho, né? E você, Júlia? Tem algum exemplo? Antes de falar o meu exemplo para ganhar um tempinho para pensar, eu vou ler a resposta da Rose e do André. O André falou que com ele acontece sempre. E a Rose falou que ela não está esperando tanto das pessoas, então que ela está saindo um pouquinho na vantagem, esperando menos do outro. Peraí que tem outro comentário aqui, ó, da Lígia. Ela disse que com ela acontece um monte também e que ela tem tentado pensar que essa outra pessoa que retribuiu com ingratidão não estava bem e que ela deve estar passando por um momento de turbulência. Isso acalma ela. Eu acho que isso, né, Lígia, leva a gente a entender que o problema não é a gente, não foi o que a gente fez ou a forma. Às vezes o problema está na vida daquela pessoa, na forma como ela encara aquilo. Fábio, uma coisa que me pega muito sabe quando alguém vem buscar por ajuda, por conselho, por alguma coisa e você ajuda, e a pessoa faz o oposto do que você está falando, do que você está orientando. Às vezes eu penso, poxa, a pessoa que me procurou, eu ofereci a minha opinião, a minha ideia, da pessoa vai lá e faz totalmente ao contrário. Eu, às vezes, vejo isso como uma ingratidão.
Mas aí eu tento pensar o que a Lígia falou, às vezes não tem nada a ver com o que você falou, ou porque a pessoa não quer fazer, às vezes ela não consegue ainda, às vezes tem outras dificuldades e nem enxerga direito. Mas acho que esse é um exemplo, assim, para amizades, às vezes a gente ajuda e a pessoa erra, continua errando. Eu vejo isso como ingratidão, mas tento já voltar e fazer essa reflexão. Esse assunto, Júlia, é tão importante que está no Evangelho e tão importante, tão atual, tão presente na nossa estrutura evolutiva do momento, que a gente não pode esquecer quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, que está lá numa pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec trabalha, gente, eu não lembro aonde está agora, certo? Mas é assim, que por muitos serem egoístas, a gente abandona o gesto de bondade. É mais ou menos assim, a gente se torna egoísta para não se machucar. Então, a gente, para não se machucar com a ingratidão, com o não reconhecimento, a gente não quer ajudar mais, vira as costas ou sela o nosso coração. Então, vejam que reflexão é importante para todos nós. A Rose e o André também comentaram que em casa, no ambiente de casa, da família, é normal. Que a gente sempre quer fazer o nosso melhor e nem sempre é o melhor para os outros também. A Suzana comentou que a gente não deve desistir, que a gente tem que continuar ajudando até quem é ingrato, mesmo que a gente fique chateado de vez em quando. Mas eu acho importante, gente, a gente reconhecer que a gente sente revolta, sente tristeza, sente mágoa, nem que seja por umas frações de segundos, minutos, até às vezes um pouquinho mais. Não que a gente vá cultivar isso, mas reconhecer para avaliar o como nós estamos e que recursos a gente tem que buscar e tem que alimentar dentro de nós para que em outras situações, outros momentos, a gente não se sinta tão fragilizado. É a Mônica que fala que a gente tem que deixar, mandava o Chico ficar com a pele um pouquinho mais grossa, mas não grossa no sentido de indiferença, né? De não ser bom, mas de ter essa capacitação de não deixar que essa ingratidão com esses exemplos que vocês estão dando para nós, né? O seu França também deixou um comentário que a gente tem que lembrar que ainda somos imperfeitos. E muitas vezes ainda temos esse sentimento de ingratidão, sobretudo quando nos dedicamos para outra pessoa com muito carinho. E a Marlete relembrou a importância de estarmos atentos às nossas reações. Eu vou pegar esse gancho da Marlete, depois eu leio os outros comentários, que o pessoal está interagindo muito. Obrigada, pessoal. Já volto. Mas vou pegar o gancho da Marlete, a gente está atento às nossas reações. Eu fiz a pergunta, não li a resposta ainda. Mas o Evangelho, Fábio, ele é bonzinho, né? Jesus é bonzinho. Ele ainda dá a dica pra gente, ele ainda fala, ó, vocês erram por causa disso. Se vocês não querem errar, façam aquilo. Fábio, outra pergunta. Quando eu falo Fábio, gente, é todo mundo. A Fábio tá aqui externalizando em voz, mas serve para vocês. Por que será que a gente ainda tem esses sentimentos de raiva, de tristeza quando alguém é ingrato com a gente? Você está querendo chegar no caminho, o que nós temos que avaliar em nós, né? Isso. Então, os 2 primeiros capítulos desse texto vai nos dar o norte, porque o Evangelho é a boa nova, né? O Evangelho é a boa nova, que representa Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for em mim. Ir ao Pai é o conhecimento e a vivência das leis. Então, o Evangelho é esse caminho, como você falou, né? Dá as dicas. Eles não... Nós temos que caminhar, mas eles estão mostrando, orientando a caminhada. Então, o espírito é um espírito protetor do ano de 1862, ele vem falar nisso. Por que a gente fica revoltado, triste, magoado, quando alguém é ingrato conosco? Daí eles respondem, né? Primeiro, qual é os 2 sentimentos básicos que estão por tudo, né, Júlia? Dá até raiva, porque a gente esquece, né? Que é o egoísmo e o orgulho. Então, no primeiro, ele vai falar ali, dentro desse contexto, como é que o egoísmo está se manifestando e o orgulho, né? Então, posso ler, Júlia? Sim, eu ia pedir para ler se você não lesse. Pode ler. Tá. Eu prefiro que você leia, Ju, porque eu posso por si. Tá bom. Ó, primeiro ele vai falar mesmo. Ele fala o seguinte: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem
apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então ele começa com o egoísmo, né? Por que a gente é egoísta? Porque a gente ainda espera esse reconhecimento, ainda espera que o outro reconheça isso pra gente. É egoísmo a gente achar que a gente é bom, que a gente é o melhor, que a gente está ajudando, que as nossas intenções são sempre as melhores. Eu acho que E isso a gente é caridoso. Olha só, a gente fala, mas eu fui caridoso, eu fiz o bem. E quando tu tem interesse, já não é mais caridade, tá falando aqui. E eu não sei tu, Fábio, e vocês, mas eu com isso eu parei para pensar e eu tenho interesse o tempo inteiro. Até quando eu acho que eu não tô com interesse, daí a pessoa não responde da forma que eu acharia, eu fico triste, eu penso, poxa, então algum interesse com isso eu tinha. E aí já tá difícil aqui, né, gente? Só com o egoísmo já ficou difícil, ainda tem um orgulho que sempre caminha junto. Eu sempre percebo, né, quando fala em orgulho, sempre fala em egoísmo e vice-versa. Ele continua falando assim, ó. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, o orgulho, na verdade, a gente quer que os outros se humilhem aos nossos pés, digam... Ai, como você é boazinha, como você é generosa. Obrigada pela cesta básica, obrigada pelo conselho, Júlia. Obrigada, filha, por ter lavado a louça, né? A filha, obrigada, mãe, obrigada por tudo que você fez para mim, né? É o orgulho com as suas várias faces, facetas. Claro que a gente sabe, a gente está dando exemplo do dia a dia. Tem situações que são difíceis, né? Mas sempre a gente tem que procurar. Se não é o nosso ego, o nosso eu querendo ser massageado. Sempre é. Só que às vezes a gente ainda não reconhece, não tem maturidade. Então, o objetivo, a gente tem que pedir nas nossas orações assim, Senhor, faça com que eu veja. Me traz a real maturidade em nossas vidas. Aqui no final desse capítulo, ele fala, aquele que procura na terra recompensa ao bem que não pratica, não vai receber no céu. Ele está querendo fazer uma reflexão que quem tem a visão no reconhecimento aqui e agora das situações, não valoriza as questões do espírito, que é o que ele vai trabalhar nos próximos capítulos. Por isso que a gente sempre fala a importância de todo dia a gente não esquecer de quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui e que realmente a nossa proposta é do ser imortal, da imortalidade, da vida futura. Senão o mundo da matéria, a gente é muito matéria mesmo, nos envolve e as nossas decisões, escolhas acabam sendo do aqui e agora. Até as escolhas do que a gente está sentindo, né? Prefiro sentir mágoa, revolta, tristeza, desânimo, negação do bem, não vou continuar. Mas quando tu acorda, isso se dissipa e a vida do ser espiritual que somos toma conta e nos fortalece. Aí se faz a luz, né? Vós sois luzes, Jesus falava. Aí a luz se faz presente e a gente continua. A Hilariane falou, né, que é difícil aceitar esse egoísmo do outro. Na verdade, o ingrato é uma pessoa fraca. Ela é fraca. O eu dela é maior. Às vezes ela até gostaria, mas ela não consegue. É uma fraqueza, né? Esse egoísmo, esse olhar só para ela. Às vezes o ingrato tem a visão de que foi algo tão simples. É o dever daquela pessoa estar fazendo isso para mim. Às vezes acontece. Ingrato, né? E às vezes a gente é um ingrato. Depois nós vamos falar um pouquinho mais na frente, né? Mas é obrigação fazer. É obrigação da mãe fazer comida, lavar roupa, cuidar do filho. É obrigação do outro me amar. É obrigação do outro... ela me deu o conselho, era obrigação dela. Se eu vou seguir ou não, eu que escolho. Mais ou menos assim, né? Sim, a Ana Carla fez um comentário que há muita aproximação entre o sentimento de ingratidão com o de injustiça. E daí, às vezes, a gente está tão revoltado com a ingratidão do outro também, que a gente se sente na justiça de sentir raiva, de sentir mágoa, porque aquela pessoa fez merecer. Injusto? Humano, né? Se eu não sentisse isso. E daí a gente se deixa levar.
A Lígia respondeu que a gente deve reconhecer, sim, que a gente tem sentimentos. A Alane falou que o assunto caiu como uma luva para ela hoje. E a Suzana falou que a ingratidão dói, pelo menos ainda para ela, que é imperfeita. Suzana, quando eu ler os comentários que a gente teve na enquete, que perguntava qual era o sentimento quando alguém reagia com ingratidão, tu vai ver que tu não tá sozinha. Foi bem legal os comentários de vocês, daqui a pouquinho eu leio. A Lígia comentou que ela tem uma pergunta. Vamos para a pergunta da Lígia, então? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui para todo mundo ver. Peraí. Consegui. E quando somos ingratos, sem nem nos darmos conta e deixamos nosso próximo mal. Quando a gente é o ingrato, sabe? Quando a gente é ingrato e nem se dá conta que está sendo ingrato e aí faz o mal para o outro. A resposta virá nos próximos capítulos. Vou deixar a pergunta fixada, que daí quando a gente lê, a gente lembra que a resposta é dela. Vamos ver. Teve mais. O Aurélio perguntou que ele falou que ele sempre se pergunta, né? Estou semeando no que perece ou no que permanece? Essa é a pergunta que ele sempre se faz. Mas vamos continuar então aqui no tema. Um pouquinho mais para frente no texto, a interpretação que foi feita é que na verdade é um convite. É um convite da vida, é um convite de Deus ter essa visão de quando você ajuda e recebe com ingratidão. Que convite será que é esse que a vida nos faz quando essas situações acontecem? Fábio, eu vou ler uma frasezinha e passo para ti para comentários. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Fábio, que convite tu acha que é esse que a vida nos faz nessas situações? Eu vejo, sim, uma vez que o pessoal concorda, que a vida nos dá exercício. A gente tem que exercitar músculo, não tem? Exercitar o cérebro. A gente tem que exercitar o bem dentro de nós. Então, é um exercício de perseverar no bem para que vire automatismo, para que a gente fique forte nisso. Ser bom, simplesmente ser. Como dizia o Senhor Nereu, o bom é ser bom, né? Então, mas não nasce do acaso isso. É dias, anos, existências, para que entre no automatismo, simplesmente ser. Então, essas contrariedades que Deus permite dos ingratos na nossa vida, porque às vezes eles caem do céu, né? Tipo, nem é muito das nossas relações, simplesmente vem assim. Às vezes no início da semana, se preparem amanhã, porque os nossos estudos sempre nos preparam para os dias subsequentes, né? Mas são exercícios para que o lado espiritual, o lado do ser espiritual prevaleça sobre o lado humano. Aquilo que foi falado, né? O que é perecível e imperecível. Também nas nossas emoções. Também a gente tem que avaliar dentro de nós. A gente avalia muito no exterior, né? Mas é aqui, ó. Como diz, né, Marlete, eu esqueci o nome dele agora, vai para dentro. A gente tem que ir para dentro fazendo essas imersões. O que é perecível, imperecível nessas nossas emoções também. E, Fábio, será que a gente vai lá e tem uma atitude legal e o outro é ingrato? Parece que foi em vão, não parece? Poxa, fiz tudo para nada. Mas será que é mesmo em vão? Será que essa tua atitude no futuro, será que não pode despertar algo? Pode levar anos. Às vezes é em outra encarnação. Mas será que não pode cair a ficha da pessoa, despertar algo bom, fazer ela lembrar, ou até ela despertar para a ingratidão que ela teve? Enfim, será que não pode ter frutos futuros ainda? Esse tipo de... Não, dizem os espíritos que sim, mas às vezes no cotidiano eu vacilo ainda. Frente à ingratidão, frente aos sentimentos que se borbulham dentro de mim, eu esqueço dessa verdade que os espíritos falam o tempo todo, está em todas as obras. Dessa continuidade da vida, dessa imortalidade que já é aqui, gente. Imortal não é o dia que a gente morrer e chegar lá no nosso lar, do lado de lá. A imortalidade está aqui desde já. Então é isso que a gente tem que focar. Os ensinamentos, as leituras, é para esses momentos difíceis. Né? Que daí é o consentimento, pelo menos, já da razão.
Por um dia vinha o consentimento da emoção. Mas eu acho melhor a gente ler para eles, né? Era o que Tu lê, Júlia? eu vou ler. Deplorará. Já dá o resuminho legal. E sabeis, porventura, se o benefício momentâneo, momentaneamente esquecido, não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Agora cheguei na parte que a Fábio falou. Só um pouquinho, Júlia. A volta ao mundo espiritual desperta as nossas consciências. É muito forte lá o choque, né? Que a gente tem de realidade dentro de nós. Para alguns demora um tempo, mas acontece. Então, é questão de tempo. Aí, para finalizar, deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. E Fábio? Ô, Júlia, será que não somos nós, os ingratos do passado, que hoje viemos abraçar o chefe, o funcionário, o familiar, viver nessa comunidade que nós trabalhamos, né? Estamos envolvidas. Não fomos nós os ingratos. Voltamos para o mundo espiritual, nos arrependemos e agora a gente pede para voltar e conviver com eles ou com pessoas ingratas para que a gente realmente fortaleça e persista no bem? Na verdade, a gente está só pagando dívida, né, Fábio? Que a gente errou. Não, Ju, só pagando, daí eu acho que a gente tem que fugir um pouco desse pagando dívida. A gente está pago, não devo, nego, né, pago, devo, não nego, pago quando eu puder. É uma brincadeira que a gente faz, né? Nós estamos reparando, ressarcindo, ampliando emoções, aprendendo a conviver um com os outros. Então, que a gente separa muito morte, vida, novo corpo, reencarnação. É ato contínuo, né, Júlia? Então, a gente está revendo experiências. A Joana de Ângeles fala, né? Sentindo na pele, no corpo, o bem ou o mal, no sentido, né, de atitudes não tão legais, vivendo para que a gente não repita a experiência se for negativa e fortaleça se for positiva. Porque a gente convive com pessoas gratas. É porque a gente só valoriza o ingrato. É um exemplo que, às vezes, de uma mãe que tem 5 filhos. Um é ingrato, se afasta dela. E muitas se afastam dos 4 filhos que estão ali do lado e se fixam na ingratidão do filho. Ou se fixam na ingratidão do cônjuge que abandonou, que não é grato. Né? Então, às vezes, a gente se fixa naquele que a gente fez o bem e virou as costas ou não reconhece e deixa de ver outros corações que estão sempre ao nosso lado. Às vezes, em silêncio, nos sustentando, a gente não percebe. Corações do lado de cá e do lado de lá também. E também, né, Fábio, é um convite à perseverança do bem em nós mesmos. Porque se a gente fizesse o bem e sempre fosse recebido com gratidão, onde estaria o desafio, né? Onde estaria a nossa perseverança em continuar praticando esse bem? É que a gente não quer, né, esses desafios, a gente não quer esses exercícios. É que nem academia. Quem é que gosta de academia? Eu sei que a Marlete aqui gosta de academia, né? Mas a maioria de nós, vai porque é obrigada, porque mandam fazer. Mas no fundo a gente não gosta. Então o exercício da alma, a gente também, né? Que dói, machuca, fica dolorido às vezes, cansa, repetir, repetir, repetir. Então, mais ou menos, a gente pode fazer essa analogia. Fábio, o tempo está chegando, eu vou continuar, porque tem mais um ponto que eu queria levantar. Gran finale. E nunca dá para faltar, que é o quê, Fábio? É o olhar a Deus. Qual que será que é esse olhar a Deus que esse assunto também nos convida? Vou também fazer a leitura e depois a gente reflete para finalizar. Esse pessoal que eu vou ler agora é o último parágrafo do item 19 para quem está acompanhando.
Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Acho que é um pouquinho do que tu acabou de comentar, né, Fábio? Que a imortalidade, ela é contínua, não é só vou desencarnar e é o que vem depois, isso é a imortalidade. Não, é o ontem, é o nosso agora e ainda é o porvir. Que esse é o convite de Deus pra gente, até essa visão acerca de tudo, mas também sobre esse tema. E aqui fala da reencarnação que a gente não pode esquecer, gente. A justiça das aflições, ela está com base na reencarnação, né? E acho que a palavra-chave, gente, tudo que a gente falou aqui, se que a gente esquecer, a gente não esquecer a gratidão que a gente tem que dar a Deus. Quando a gente finca o pé na gratidão a Deus, os ingratos somem. Porque Deus é muito mais do que isso. É um exercício ainda, porque a gente volta e meia ingrato com Deus. Tá, Fábio, tu é grata a Deus? Não. Não porque eu esqueço dele. Porque eu quero resolver as coisas do meu modo, com as minhas leis. Eu, às vezes, penso que ele é o culpado, ou que ele podia estar fazendo diferente. Ele está pegando pesado demais. Né? Então, eu sou uma filha ingrata muitas vezes. Mas tem vezes que a gente já acorda pela manhã, obrigada, Senhor, por este corpo, por essa vida, pela minha família. Se eu estava com um sentimento desse que nós estamos falando hoje, Senhor, me dá coragem, força. E eu estou exercitando a gratidão ao Pai. Ô Ju, eu tenho uma frase do Emmanuel que eu gostaria de ler. Pode ser agora ou tu queres fazer alguma coisa com o pessoal, alguma leitura aí? O que você prefere? Eu tenho de interação é a enquete que a gente fez, o pessoal respondeu. Eu vou compartilhar agora, então. A gente fez a pergunta, a gente sempre faz, gente, todo domingo. Obrigado pela colaboração, é bem importante. A pergunta que a gente fez foi: como você se sente quando é retribuído com ingratidão? E a resposta que de longe, gente, ganhou, eu contei por cima. Teve 7 respostas falando a mesma coisa, que é triste. A maioria das pessoas se sente triste com a ingratidão dos outros. Tivemos algumas outras respostas: raiva, revolta, decepção, que depende do grau de desprendimento que tem com aquele assunto, com aquela pessoa. Teve gente falando que pensa em Jesus e pergunta o que quer que eu faça, né? O que quer que eu faça nessa situação? Tem gente que pensa que é um aprendizado. Outras, esse aqui eu achei muito interessante, que dependendo de quem é uma reação. Se for outra pessoa, a reação já é outra, que tenta refletir o porquê de reações diferentes. E teve uma pessoa que respondeu que fica triste pela pessoa que foi ingrata, porque a ingratidão é dela, não da pessoa, né? A ingratidão é o do outro. E que teve bastante gente que comentou também que afeta bastante, mas que tenta buscar continuar fazendo bem. Teve uns comentários aqui agora. Queres ler, Fábio? Quer que eu leia? Eu vou ler a da Marlete, porque é a Marlete que me falou isso a primeira vez. E, tipo, é muito presente. Obrigada, Marlete, porque ela me ajuda bastante. É da Madre Teresa de Calcutá, né? Não é nem nunca foi entre mim e o outro. É e sempre será entre mim e Deus. Então, quando fica eu e Deus, vai. Porque é a lei natural, né? Então, nos momentos difíceis, é entre eu e Deus. O outro é ele com Deus. Ô, Fabi, antes de te passar a palavra para tu ler a frase de Emmanuel, então, tem uma do Chico que fala um pouco disso que a Marlete falou também, que a gente tem que buscar o reconhecimento da nossa própria consciência, que é esse que a gente tem que buscar. E daí Chico fala assim, ó, todo aplauso externo, ele é ilusório. O único que não é ilusório é de nós com Deus, da nossa consciência para com Deus. Esse é o convite do Chico também e da Madre Teresa de Calcutá. Fabi, tá contigo para falar de Emmanuel, então. Seu França, o negócio é cada um cuidar do seu nariz, fazer o que lhe compete, tocar o barco dia a dia. É uma frase do Emmanuel, gente, que está no livro Espírito de Verdade.
esse assunto é o último do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, olha, gente, até o fazer o bem, né, ajudar, nesse quesito a gente não tem que esperar o reconhecimento do outro. E daí Emmanuel fala assim, que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Está nos invocando, nos induzindo a caminhar na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance. Gente, por todos os meios. Com total despreocupação de tudo o que representa vaidade nossa ou a incompreensão dos outros. Pois qualquer boa dádiva, qualquer coisa boa, somente a Deus se atribui a procedência. Bem verdadeiro ainda só vem de Deus. Nós é boa vontade, persistência e cumprir com os nossos deveres. Porque Emmanuel também nos fala que um dia nós vamos perceber que fazer o bem é só dever. E olha, nós temos dar um upgrade ainda, tem muita coisa pela frente. Fábio, obrigada pela tua participação de novo, por ter aceitado o convite, pelos comentários. Mas o meu... Ju, eu queria mostrar a camiseta da associação, agradecer a equipe que organizou o aniversário da associação, que elaborou essa camiseta. Deixa eu mostrar atrás. Tá aparecendo, Ju? Aham. Né? Muito obrigada a todos. Linda. Fábio, obrigada. Mas o obrigado principal hoje vai para o pessoal que comentou bastante, que trouxe seus pontos de vista, da outra dinâmica para o nosso evangelho. Obrigada, pessoal, pela participação. Fábio, você faz a nossa prece de encerramento, por favor? Faço. Gratidão a Deus, nosso Pai, por ter nos colocado nessa caminhada à luz da doutrina espírita, que ilumina nos nossos corações, desperta nossas consciências para o bem. Bem em nós, bem ao nosso semelhante, para toda a vida. Senhor de amor, ajuda-nos essa semana a sermos mais fortes, persistentes e consistentes nessa prática. E que de nossos corações, neste exato momento, unidos num grande feixe de luz, possamos direcionar esse sentimento forte e verdadeiro a todos os corações ingratos que gravitam em nossas vidas. Obrigada, Jesus, aos benfeitores espirituais que coordenam estes trabalhos, a nossa casa. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal. Boa semana. Até domingo que vem. Boa noite.